Queridos irmãos, queridas irmãs, meu nome é Célio Moreira, sou catequista pela graça de Deus e nesse tempo de pandemia, de reclusão social, estou aproveitando para aprofundar um pouco mais o conhecimento da Palavra de Deus. E aproveito dessa oportunidade para estarmos refletindo um pouco sobre o Ano A, um ano em que a Igreja dedica a São Mateus, o Evangelista. São Mateus, o Evangelista, Dom Yahé, presente de Deus. Matai em hebraico e Matazaios em grego dos 70. Ele é o autor do Evangelho de Mateus e um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. A identidade desse apóstolo. Entre os primeiros seguidores e discípulos de Jesus, aparece a pessoa de Mateus como um coletor de impostos em Cafarnaum, que foi convidado para formar parte dos 12. Ele é mencionado sem falar a profissão por Marcos, no capítulo 3, no versículo 18. Aparece identificado como Levi, o filho de Alfeu. Ele mesmo fala da profissão, publicano, não ocultando seu emprego primeiro. Primeiros anos do apóstolo. Durante a ocupação romana no ano 63 a.C., com Pompeu, Mateus coletava impostos do povo hebreu para Herodes Agripas, o tetrarca da Galiléia. Sua coletoria estava em Cafarnaum. Os judeus que enriqueciam desta forma eram desprezados e considerados párias. Na profissão, ele deve ter alfabetizado em aramaico, mas não em grego nem latim. Foi neste cenário que Jesus convidou Mateus para ser um dos 12 apóstolos. Após o chamado, convidou Jesus para um banquete em sua casa. Jesus foi criticado por cear com coletores de impostos e pecadores. Esta provocação fez Jesus responder: Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Em Lucas 5:29. O ministério de Mateus. O ministério de Mateus é bastante complexo de atestar. Aparece mencionado junto com Tomé. Ele seguiu Jesus Cristo e foi testemunha da ressurreição e da ascensão. Podemos ver em Atos, capítulo 1, versículo 13. Depois, Mateus, Maria, Tiago e outros discípulos próximos a Jesus se recolheram ao cenáculo em Jerusalém. Na mesma época, Tiago sucede a Jesus como bispo da igreja de Jerusalém. Eles permaneceram nas redondezas de Jerusalém e proclamaram que Jesus, o filho de José, era o Messias prometido nas profecias. Estes primeiros discípulos eram chamados de nazarenos. O Talmud assim o apresentava. Mateus pregou por 15 anos o evangelho em hebraico para a comunidade judaica na Judéia. Mais tarde ele viajaria pelas nações gentias e espalhou os ensinamentos de Jesus entre os etíopes, persas e partos. Acredita-se que ele morreu de morte natural na Etiópia ou na Macedônia. Porém, tanto a Igreja Católica como a Ortodoxa sustenta que ele tenha morrido mártir. O Evangelho de Mateus, os cristãos do tempo de Mateus, ainda se consideravam judeus e, como tais, adoravam no templo de Jerusalém e reverenciavam a lei de Moisés. Eles também reverenciavam a tradição oral, o Torá, que interpretava a lei escrita. Foi neste contexto que nasceu a tradição
cristã, seguindo o ensinamento de Jesus e os mestres cristãos que desenvolveram a mensagem do Evangelho. Por hoje é só. Quero agradecer a todos que estão me assistindo, que essa mensagem possa nos enriquecer no conhecimento de Jesus Cristo, nos fazer mais próximo do Evangelho. Muito obrigado e uma boa tarde.